Muito boa noite para você nesta segunda-feira, 7 de junho, dia em que é comemorado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa e que reforça a importância do acesso e da transmissão de informações de forma consciente e ética, combatendo as chamadas fake news. A data também celebra a liberdade sem desrespeito. Você ainda vê nesta edição. Começou hoje em Votuporanga a vacinação contra a Covid-19 de pessoas entre 18 e 29 anos com comorbidades ou deficiência permanente. A imunização segue calendário do governo do estado. Divisão de Fiscalização de Posturas de Votuporanga recebe mais de 50 denúncias de aglomerações no último fim de semana prolongado. Foram 74 abordagens e 5 multas aplicadas. Vamos falar de clima, porque tempo seco exige maiores cuidados contra queimadas, que pioram ainda mais a qualidade do ar que respiramos e comprometem a nossa saúde. Isso e mais você acompanha a partir de agora. Já estamos no ar. E a gente começa falando de vacinação contra a Covid-19, porque seguindo o calendário de imunização do governo do estado, Votuporanga iniciou a partir desta segunda-feira a vacinação contra a Covid em pessoas da faixa etária de 18 a 29 anos com comorbidades ou deficiência permanente. Sobre essa nova ampliação da vacina, Danilo Arroio Martins traz as informações para a gente. Oi, Danilo. Boa noite para todos que assistem o TVO Jornal. O governo do estado de São Paulo anunciou na sexta-feira a ampliação do calendário de vacina. A partir de 7 de junho, que é esta segunda-feira, começam a ser vacinadas as pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada de 18 a 29 anos. As pessoas que atendem aos critérios da campanha deverão apresentar documentos que comprovem a necessidade, bem como o comprovante de residência, documento com identificação, com foto, CPF e cartão SUS. E, além disso, a Secretaria disponibilizou um modelo de atestado médico no site da Prefeitura, que deve ser preenchido e assinado pelo médico responsável através do site votuporanga.sp.gov.br. Votuporanga segue o calendário de imunização proposto pelo governo do estado, está vacinando pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC com idade acima dos 30 anos, pessoas com síndrome de Down e transplantados renais de 18 a 59 anos, grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos, e idosos em geral acima de 60 anos. As segundas doses também estão disponíveis para todos aqueles que já estão no prazo, como, por exemplo, idosos e profissionais da saúde e educação. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Danilo. Olha, as vacinas estão disponíveis nos 4 postos volantes de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 3 horas da tarde. Os postos volantes, a gente reforça que um deles fica na Associação Antialcoólica, no polo da UAB, Universidade Aberta do Brasil, outro fica no Centro de Convivência do Idoso e também tem um na Capela Santo Expedito. A gente segue falando de Covid-19 para atualizar agora os números de internações de pacientes com a doença na Santa Casa de Votuporanga, com base nos dados do informe divulgado hoje pela instituição. São 28 pacientes confirmados na UTI, 21 em uso de respiradores, nenhum suspeito na UTI, nenhum confirmado no pronto-socorro, 28 pacientes confirmados em ala, nenhum suspeito em ala. Entre altas e transferências foram 5 hoje, 3 mortes. Entre altas e transferências de março de 2020 até hoje foram 1.515.
E a Prefeitura de Votuporanga divulgou hoje que a Divisão de Fiscalização de Posturas recebeu mais de 50 denúncias de aglomerações nesse fim de semana prolongado de Corpus Christi. Na foto, a gente vê um flagrante feito por uma pessoa que passava de carro. As equipes de fiscais realizaram 74 abordagens e aplicaram 5 multas, que variam de R$ 1.100 a R$ 3.300. As autuações foram direcionadas a estabelecimentos que descumpriram regras de decretos permitindo aglomerações ou funcionando em horário não permitido. Para a gente fazer um balanço aqui, os números de casos positivos da Covid-19 em Votuporanga seguem aumentando. Na semana passada, de 31 de maio a 4 de junho, foram confirmados 420 novos casos e 11 mortes. Já na semana anterior, de 24 a 28 de maio, foram confirmados 232 novos casos e 8 mortes. E a Prefeitura de Votuporanga anunciou na última sexta-feira a prorrogação na manutenção dos atendimentos no hospital de campanha. Pelo menos por mais um mês, os atendimentos no local devem continuar. Sobre isso, Júlia Domênices fala com a gente e traz as informações. Oi, Júlia. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos que acompanham o TVU Jornal, segunda edição. Segundo nota divulgada pela Prefeitura, com a percepção no aumento de casos e a eminência de uma terceira onda da Covid-19, apontada por especialista, o prefeito Jorge Seba determinou que o atendimento no hospital de campanha continue por mais 30 dias. Inicialmente, a previsão é que os 23 leitos com suporte ventilatório e hemodiálise fossem necessários até o início de julho. O espaço acolhe pacientes graves da Covid-19, residentes em Votuporanga e que aguardam leitos de UTI em hospitais da cidade e do estado. Atualmente, a manutenção ocorre por meio de doações realizadas por empresas do município e recursos do governo municipal. Ao definir pela continuidade do atendimento, a Prefeitura de Votuporanga assumirá 100% do custeio da unidade, incluindo compra de medicamentos e insumos, além da equipe de profissionais necessária para dar qualidade no tratamento desses pacientes. O investimento mensal será em torno de 3 milhões. Desde que iniciou o atendimento em 5 de abril, o Hospital de Campanha já recebeu 134 pacientes à espera de leito de UTI. A estrutura foi montada em menos de 10 dias com o apoio de empresários de Votuporanga. Na região do Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto, essa é a única unidade preparada para iniciativa municipal, se destacando também em nível nacional. Além do hospital de campanha, a Prefeitura de Votuporanga também criou 12 leitos de enfermaria na UPA 24 horas, para atendimento com pacientes com quadros leves e moderados do coronavírus. Eu volto com você. Obrigada, Júlia. E o vereador Daniel Davi, representando o Legislativo Municipal, e o vice-prefeito Cabo Walter Pereira, representando o prefeito Jorge Seba, estiveram na última semana em São Paulo para participar de uma reunião com o secretário executivo de saúde do governo do estado, Eduardo Ribeiro Adriano, por intermédio do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari. Foi anunciado que Votuporanga vai receber R$ 6 milhões para a Santa Casa. Segundo Daniel e Cabo Walter, o recurso vai ser de suma importância para contribuir ainda mais com a saúde da população e para manter os atendimentos no hospital. Vamos agora para o intervalo, mas vai ser bem rápido, viu? A seguir tem a previsão do tempo para essa terça-feira e ainda vamos falar também dos cuidados que precisamos ter quando o clima está bem seco, para evitar queimadas que comprometem ainda mais a qualidade do ar. E tem mais, te espero. Até já! Já estamos de volta com o TV Jornal segunda edição e a gente inicia este segundo bloco falando do tempo e alertando também a população, porque com a falta de chuva, o clima seco tende a piorar e com ele valem aqueles cuidados para evitarmos queimadas que podem prejudicar ainda mais a qualidade do ar e a saúde de todos. Nossa equipe conversou com o coordenador da Defesa Civil de Votuporanga sobre isso. Vamos ver. Olá para todos que assistem o TVU Jornal. Realmente, nessa época do ano, a seca, a falta de chuva prejudica a saúde das pessoas e também, é claro,
favorece as queimadas. E o pessoal da Defesa Civil aqui de Votuporanga está alerta e é preciso tomar alguns cuidados. Vou conversar agora com Ademilson Fernandes, ele que é o coordenador da Defesa Civil aqui de Votuporanga. Bem, como eu disse, a umidade do ar nessa época do ano está bem baixa. Qual que é a situação disso aqui em Votuporanga? Olha, hoje a nossa umidade do ar é mais ou menos relativa assim, em termos de 30% até 70% de umidade. E nesse período agora que a gente vai entrar numa estiagem muito grande, né, e a tendência é abaixar bem mais. Então a gente gosta de orientar bem a população, nessa época do ano, evitar bem assim, se expor ao sol, né, das 10 às 15 horas da tarde, e se não tiver como evitar, mas se hidratar bastante, bebendo muita água, cada vez mais se hidratar, né, e não ficar muito exposto ao sol, porque a umidade do ar ela vai ser bem baixa esse ano. Bom, em relação à questão da umidade do ar, em relação ao meio ambiente de modo geral, né? Vocês estão fazendo ações preventivas nesse sentido? A gente costuma fazer as ações preventivas, né? A gente coloca em jornais, nas mídias, né? E está sempre colocando a parte de orientação, né? Nos meios que a gente tem de comunicação, que está orientando a população a respeito disso. Principalmente agora, há alguns dias atrás, nós fizemos uma capacitação em São José do Rio Preto, que a Defesa Civil nos capacita todo ano já para isso, né, para a estiagem, né, que a gente chama aí da operação, que é essa estiagem, que é principalmente a fogo em vegetação, né. A população, infelizmente, ela não está assim, como se diz, orientada, né. Às vezes ela é orientada, mas ela não se cabe a se precaver, não colocar fogo em lixo, né? Às vezes vai fazer uma limpeza em lote, eles colocam fogo no lixo para poder fazer uma limpeza mais rápida, mas se prejudica a si mesmo, porque nessa época que a umidade é muito baixa, o que acontece? Aquela fumaça vai prejudicar muito a população, principalmente nessa época nossa de pandemia. Em relação a esse treinamento de incêndios que vocês fizeram, o que foi abordado, o que isso somou para vocês? A gente é capacitado lá pelos bombeiros, né, pela Defesa Civil de São Paulo também, que vem fazer essa orientação para a gente. Eles nos orientam a como apagar esses incêndios, né, que são causados mais pelo ser humano mesmo, né. É difícil uma vegetação pegar fogo, às vezes a gente fala sozinho, para uma bituca de cigarro. Pega, né, mas é bem menos. A maior parte é que a própria pessoa vai lá e coloca mesmo o fogo. E a gente foi orientado a como a prevenir, né, esses incêndios e também como extinguir eles também. Bom, e existe algum canal entre a população e vocês, que vocês entram em contato com a população para mandar informações, ou quem tiver dúvida tem algum telefone? Tem sim. A Defesa Civil ela disponibiliza no SMS, que é o 40199. Então a pessoa entra no SMS, ele cadastra lá o 40199 e coloca o CEP da localização dele. E a Defesa Civil de São Paulo e do Estado vai estar sempre mandando os alertas, tanto de tempestade, de umidade baixa, como tem que se prevenir, né, nesses 40199. Tá certo. Obrigado pelas suas informações. Está aí, portanto, informações importantes nessa época de seca, falta de água, risco de incêndios. Então, fique atento aí, se você for fazer limpeza no seu quintal, juntar aquele monte de folhas, por exemplo, não coloque fogo, que é muito perigoso, isso pode trazer consequências graves. É com você aí no estúdio. E falando no tempo, a gente aproveita para conferir juntos como deve ficar o clima amanhã, terça-feira, 8 de junho. E olha, nos próximos dias, uma área de baixa pressão atmosférica pode dar origem a um ciclone que deve aumentar as condições para chuva na região sudeste do Brasil, inclusive em todo o estado de São Paulo, que já enfrenta vários dias de tempo seco, que já dá um pouquinho de esperança aí para mudar um pouco esse clima. Vamos ver então aqui na tela como devem ficar as temperaturas aqui em Votuporanga e também na região. Olha, em Álvares Florence, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em Andeara, mínima de 18 e máxima de 30 graus. E em Votuporanga, mínima de 18 e máxima de 32 graus, sem previsão de chuva por enquanto, com céu aí com sol forte entre nuvens.
E olha, agora vamos falar de cultura para trazer um lembrete importante, porque termina já no próximo dia 13 de junho o período de inscrições para o programa Bolsa Cultura da Secretaria de Cultura e Turismo. O objetivo do programa é promover a valorização da classe artística e manter o acesso da população a bens culturais diversos. A inscrição pode ser feita pelo link votuporanga.sp.gov.br/Bolsa Cultura. Podem participar do programa artistas e produtores culturais, sendo pessoas físicas ou jurídicas, nas áreas do artesanato, artes cênicas, artes visuais, cultura popular, dança, literatura e música, que também comprovem residência de no mínimo 2 anos na cidade e atuação artística aqui em Votuporanga. Bom, e a gente agora vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para todos nós. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.